Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de Matemática Fundamental. Hoje a gente vai tratar sobre exercícios relativos a superfícies, mas isso em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao curso de Matemática do Ensino Fundamental. Estamos no módulo 6, medidas, e na aula número 3, que trata sobre exercícios sobre superfícies. Mas antes eu gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal e que também deixe o seu like, tá certo? Então vamos começar. Primeiro exercício, converta 14,2070 hectômetros quadrados em metros quadrados. Então, vamos aqui hoje colocar em prática, o que nós estudamos na última aula, ok? Para ver uma forma da gente seguir uma metodologia, O padrão vai ser basicamente o mesmo, Lembrando que aquelas tabelas que eu apresentei, elas precisam ser, no primeiro momento, consultadas, mas precisa ser memorizada, as mudanças, de unidades de uma para outra, ok? Então vamos lá. Então, eu estando em hectômetro quadrado para ir para metro, eu vou deslocar a minha vírgula para a direita. Tá lembrado, que para cada mudança de unidade, no caso, considerando aqui metro quadrado, ou seja, área, superfície, melhor dizendo, a gente avança 2 casas para cada unidade. Então, eu estou aqui em hectômetro quadrado, pulo 2 casas, vou chegar em decâmetro quadrado, pulo mais 2 casas, cheguei no metro quadrado, que está indicado aqui em vermelho. Tá? Então, de 14,2070 hectômetro quadrado vai corresponder a 142.070 metros quadrados. Beleza? Vamos para o segundo. Converta 14.507 metros quadrados em ares, que é a unidade agrária que a gente mostrou. Tá certo? Então vejamos. Lembrando que um are equivale a 1 decâmetro quadrado, que está lá na aula da semana passada que eu trouxe aqui, já que é um assunto assim, mais fora um pouco da curva, para facilitar. Então, um are é 1 decâmetro quadrado, que corresponde a 100 metros quadrados. Então, eu estou em metros quadrados e quero passar para em ares, digamos assim. Então, 14.507 metros quadrados é como se eu fosse converter para 1 decâmetro quadrado, que equivale a um are. Então, se eu estou em metro quadrado e quero ir para decâmetro quadrado, que equivale a um are, eu vou ter que, no caso de metro quadrado, eu vou recuar uma unidade, que é metro quadrado para decâmetro. Então, é como se eu estivesse dividindo por 100 uma unidade, no caso para a superfície, como se tivesse dividido por 100, ou seja, no caso aqui, recuando 2 casas. Então, eu estou no 7, então recuando 2 casas, eu vou ficar aqui no 5. Tá? Então, 1, 2. Então, 145, já a vírgulazinha em vermelho, indicando para onde eu parei. 145,07 ares. Tá? Ou seja, 14.507 metros quadrados. Para a are, eu recuo 2 casas, vai ficar em 145,07 ares. Beleza? Tranquilo? Então vamos continuar. Converta 151,7540 quilômetros quadrados em hectares. Também é outra que a gente estudou semana passada. Lembrando que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado ou 10.000 metros quadrados. Se eu estou em quilômetro quadrado, quero ir para 1 hectare, que é 1 hectômetro quadrado, eu vou avançar a minha vírgula 2 casas, porque eu estou indo de quilômetro quadrado para hectômetro, eu estou avançando uma unidade. E a cada unidade a gente sabe que na área de superfície avança 2 casas decimais. Então, de 151 eu vou para passo 7, passo 5 e aí eu coloco a vírgula. Então,
151, avanço duas casas, uma, duas, como está aqui em vermelho, vai me dar aí 15.175,40 hectares. Tranquilo? Lembrando, mais uma vez, 1 hectare é igual a 1 hectômetro quadrado, que é igual a 10.000 metros quadrados. Precisa saber isso aqui. Se não souber a relação de hectares com relação a hectômetro quadrado ou metro quadrado, aí você não faz. O exercício número 4. Calcule a área de um retângulo cujas dimensões são 7 centímetros e 1,5 decímetro. Aqui já tem dois detalhes. Primeiro, a gente comentou na aula passada, a gente não pode fazer cálculos com unidades diferentes. Então aqui primeiro tá uma das dimensões em centímetro e a outra em decímetro. Então a gente precisa trabalhar ou em centímetro ou em decímetro, tá certo? E a figura geométrica aqui indicada é o retângulo, cuja área, como a gente aprendeu, é a base, né, o comprimento da base vezes a sua altura. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos ajustar a questão das unidades. Reduzindo a mesma unidade de medida, 1,5 decímetro. Vamos trabalhar com centímetro. Então ele avança uma casa decimal, tá? Quando está em comprimento, cada mudança de unidade eu avanço somente uma casa ou recuo uma casa. Para a superfície, como a gente viu, são duas casas. Então 1,5 decímetro para centímetro eu avanço a vírgula uma casa. Então vai ser 15 centímetros. Agora sim eu posso trabalhar a minha área. Então minha área do retângulo, que é a base vezes a altura, vai ser 7 centímetros vezes 15 centímetros, que vai dar 105 centímetros quadrados. Beleza? O número 5. Calcule a área de um quadrado de 1,5 decímetro de lado. Então aqui o quadrado, a gente tem que saber como é que é essa figura. O quadrado tem os 4 lados iguais. Então eu não preciso saber, não é a questão de base vezes altura, é o L ao quadrado, que é a área de um quadrado, já que o lado é o mesmo. Então, como S é igual a L ao quadrado, né, é o lado ao quadrado, teremos S é igual a 1,5 decímetro ao quadrado, que vai me dar 2,25 decímetros ao quadrado. Beleza? Vamos para a sexta. Calcule a área de um triângulo de 4 centímetros de altura, cuja base mede 12 centímetros de altura. As unidades são as mesmas, beleza? Área de um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então, como S é igual a base vezes altura dividido por 2, teremos a aplicação da fórmula diretamente. S igual a 12 vezes 4 dividido por 2, que é igual a 24 centímetros quadrados. Beleza? 4 dividido por 2 dá 2, 12 vezes 2, 24 centímetros quadrados. Bem tranquilo, né? Essa parte de medidas, de uma forma bem geral, ela é bem tranquila. O importante, como eu falei, memorizar as fórmulas, né, de cada área, de cada figura, né, e também, né, a tabela, né, como a gente já tratou. O 7. Calcule a área do círculo que tem 2 decímetros de raio. Já sabemos que a área do círculo é πr ao quadrado. Então, vamos lá. Adotando o π como 3,14, está aqui, vezes 2 decímetros ao quadrado, 2 vezes 2, 4, vezes 3,14, que vai me dar 12,56 decímetros quadrados. O exercício 8. Quantos ladrilhos retangulares de 7 centímetros por 15 centímetros serão utilizados para ladrilhar o piso de uma cozinha de 3 metros de largura por 2,8 metros de comprimento? Tá? Então vamos ver como é que a gente resolve essa situação. Primeiro vamos calcular a área de um ladrilho. Já que ele deu as dimensões, a gente precisa calcular a área de um ladrilho retangular, é base vezes altura. Então a área do ladrilho é 7 centímetros vezes 15 centímetros, 105 centímetros quadrados. Isso é a área de um ladrilho. Então agora vamos calcular a área da cozinha. Né? A área da cozinha tem 3 metros de largura e 2,8 metros de comprimento. Então, o produto 3 vezes 2,8 vai me dar 8,4 metros
quadrados. Ok? E para saber quantos ladrilhos, eu pego a área da cozinha, 8,4 metros quadrados, e divido pela área de um ladrilho, que é 105 centímetros quadrados. Vamos lá então ver isso aí. Conversão da área da cozinha em centímetros quadrados, porque não podemos trabalhar com unidades diferentes. O ladrilho está em centímetros e a cozinha estava em metros. Então, passando de metro quadrado para centímetro quadrado, eu vou avançar a nossa vírgula 4 casas à direita, já que eu vou avançar 2 unidades, metro, decímetro e o centímetro. Então, tem que, cada unidade, como eu falei, de superfície, de área, avança 2 unidades ou recua 2 unidades. Então, 2 casas, né, decimais na vírgula. Então, aqui eu vou ter que avançar 4 casas. 8,4. Então, avançando 4 casas, eu vou ficar com 84 mil centímetros quadrados. Agora sim, eu posso calcular a quantidade de ladrilhos. Cálculo do número de ladrilhos utilizados. Basta eu dividir 84 mil centímetros quadrados, que é a área da cozinha, dividido pela área de um ladrilho. 84 mil dividido por 105, como é a área de um ladrilho, vou achar 800 ladrilhos. Ok? Então, é essa a quantidade de ladrilhos para fazer, né, o piso da cozinha. O exercício número 9. No problema anterior, calcule o custo da obra, sabendo que cada ladrilho custa 32 centavos. Está um pouco defasado, que seguramente não está esse valor. E que o custo da colocação desses ladrilhos é de R$20 por metro quadrado. Muito menos esse valor aí por metro quadrado. Mas o importante é o entendimento da matemática. Então, vamos lá. Custo dos ladrilhos. São 800 ladrilhos, né? Vezes 32 centavos, R$256 é o preço dos 800 ladrilhos. Hoje, talvez não seja nem o preço de um ladrilho, mas beleza. Continuando. Custo da colocação. 8,4 vezes 20, né, que é o metro quadrado. Aqui a gente está em metro quadrado, que é o preço, né, por metro quadrado. Então, 8,4 vezes 20, R$168. Realmente bem barato. O custo total vai ser a soma, né, da mão de obra, né, vamos dizer assim, com o material. Então, 256 mais 168, R$424 nesse cenário apresentado dessa questão. Beleza? O número 10 é um exercício que caiu no Enem, tá? Então é interessante a gente estar atento aí. Vamos lá. Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo, e as outras 3 eram de pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura, em que as estacas foram indicadas por letras. Então está aqui, não é isso? Tem aqui o triângulo retângulo ABC, tem aqui os pontos médios M, N e o P. Então vamos continuar para ver o que ele quer. A região demarcada pelas estacas A, B, M, N deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde. Aí temos as alternativas. Então, o trabalho é a gente analisar essa área, né, achurada aqui, né, pintadinha de cinza, que é a área que tem que ser concretada. Então vamos lá. Para solucionar essa questão, devemos determinar a medida dos segmentos BP, PA, BM, MC, AN e NC. Tá? Vamos voltar na figura. BP, PA, MN, AM, MN, BM, MC. Então, são essas medidas
próprias, né, que ficaram definidas aqui no desenho, tá bom? Continuando. Essas medidas são estabelecidas por meio do ponto médio, que é o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Observe no desenho as medidas dos segmentos de acordo com os seus três pontos médios, MN e P, é o que a gente já viu. Então está aqui a figura, né, trabalhada, tá bom? Ou seja, eu tenho os lados, o lado AB, que estou chamando de A minúsculo, o lado AC, B minúsculo, o lado BC, C minúsculo. Se é ponto médio, BP é A sobre 2, PA, A sobre 2, BM, C sobre 2, MC, C sobre 2, e eu sei também que esse aqui é o ponto médio, MN é A sobre 2, tá? Corresponde a essa mesma medida aqui, tá bom? E o que mais? Embaixo, B sobre 2, B sobre 2. Mais à frente eu vou comentar um detalhe interessante, até pela própria figura que já dá para observar, mas não vou querer adiantar aqui não. Vamos lá. Continuando, agora que sabemos as medidas dos segmentos descritos anteriormente, podemos calcular a área, né? Já tenho condição de fazer o cálculo dessa área aí. Então vejamos. Primeiro, dados para o cálculo da área do triângulo MCN. Tá? Vamos ver novamente esse triângulo MCN. Triângulo MCN. Eu tenho que a altura A sobre 2 e tenho aqui base B sobre 2. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. B sobre 2 vezes A sobre 2 dividido por 2. Ok? Então vamos lá. A sobre 2 é a base, B sobre 2 é a altura, como nós vimos. Fórmula para calcular a área do triângulo. A área é igual a base vezes altura dividido por 2. Então vejamos. Cálculo da área do triângulo MCN. Vai ser base, A sobre 2, vezes altura, B sobre 2 sobre 2. Então, fazendo essa operação, né? Aqui em cima eu tenho AB dividido por 4, 2 por 2 dá 4. Repito essa fração e inverto a outra. Então, vai ser AB dividido por 4 vezes 2, que é 8. Então, AB dividido por 8. Tá? É a área do MCN. E AB eu vou ter que é igual a 8AMCN. Tá? Essa expressão aqui vai me ajudar no raciocínio à frente. Então, vejamos. Dados para o cálculo da área do triângulo BAC. Tá? Triângulo BAC, a gente volta lá para memorizar o BAC. Não tem problema. Triângulo BAC, que é o triângulo maior, triângulo retângulo maior. Eu tenho a altura é A base é B. Tranquilo? Estamos aqui. A base é A e a altura é B. Então, a fórmula do triângulo, como já sabemos, base vezes altura dividido por 2. Agora, aqui vai ser o cálculo da área. A vezes B dividido por 2. Aí, aqui eu vou utilizar aquela expressão que a gente calculou no slide anterior, que eu falei que vai ser útil para nós. Que é, quem é a B? É a área de MCN vezes 8, que a gente calculou, né, anteriormente. Então, substituo aqui, dividido por 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4. Então, a área BAC do triângulo maior vai ser 4 vezes a área do MCN, certo? E aqui que vai entrar aquela parte que eu havia falado no início, que eu fiquei de detalhar. 4 a área de MCN é o mesmo de que 3 a área de MCN mais a área do MCN, beleza? Então, a área do ABMN, que é a área que eu quero concretar, no caso, vai ser a área de 3AM, a área do MCN, que é a área a ser calçada, né, que corresponde a 3 áreas do MCN, que a alternativa é. Então, eu vou lá agora, né, que essa parte a gente tem que voltar lá para mostrar no detalhe. Aqui. O
que ele está falando? A área a ser concretada é a área do ABMN. E ele está dizendo que a gente assumiu ali na frente, e agora estou voltando aqui para a gente mostrar que a área do MNC, né? Essa área MNC, ela corresponde, digamos assim, a três áreas MNC, é essa área do ABMN. Como é que eu vejo isso? Está aqui, ó, essas posições aqui. A primeira, o triângulo está aqui, ó, PBM é o primeiro equivalente aqui, igual ao MNC. O segundo está aqui, se eu ligar aqui A com M, eu vou ter aqui um triângulo AMP, que é o segundo igual a MNC. E o terceiro está aqui para o de baixo, AMN. O triângulo AMN. Então aqui eu tenho triângulo AMN é o primeiro, triângulo AMP é o segundo e triângulo BMP é o terceiro. Então, a área a ser concretada, como a gente mostrou lá, corresponde a 3 triângulos MNC. Beleza? Repetindo aqui só para ficar claro, né? A área que eu quero concretar, BMN, é igual a 3, como eu mostrei ali, MCN, ou MNC. Pô, tá bom? 3 vezes MCN. Então, isso aí, pela geometria plana, a gente conclui isso aí. Questão bem interessante, né, que a gente precisa estar atenta aos detalhes. Né? Pela geometria, a gente conclui, né, esse raciocínio que a gente mostrou aqui. A questão número 11. Uma escola pretende ladrilhar o seu pátio retangular que possui as seguintes dimensões: 4 metros e 5,5 metros. Os ladrilhos utilizados são quadrados com 16 centímetros de lado. Calcule o número de ladrilhos necessários. É bem semelhante ao exercício que a gente já passou anteriormente, né? Só que aqui a gente está usando, né, a área é um quadrado, a área a ser ladrilhada. Então vamos lá, né? Dados da questão: dimensão do pátio, 4 metros e 5,5 metros. Na realidade é o ladrilho que é quadrado. Dimensão do lado do ladrilho, 16 centímetros. Eu já converto aqui para metro, né? 16 centímetros para metro. Eu recuo duas casas, né? Uma, duas, 0,16 metros. Está aqui, né? Para trabalharmos com a mesma unidade. Os cálculos. Área total do pátio. Basta multiplicar, né? Que é retangular, 4 vezes 5,5, que dá 22 metros quadrados. Área do ladrilho. Como é um quadrado, 0,16 ao quadrado, 0,16 metros ao quadrado, que vai me dar 0,256 metros quadrados, fazendo essa conta. Ok? Continuando. Quantidade de ladrilhos necessários. Basta dividir a área que eu tenho a ser, né, digamos assim, a fazer o piso, 22 metros quadrados, dividido pela área de um ladrilho, que é 0,0256 metros quadrados. Que vão encontrar aí 859,375 ladrilhos. Aí, aproximadamente 860, 859, é um detalhe, tá? Ladrilhos. São necessários aproximadamente 859 ladrilhos para cobrir toda a área do pátio da escola. Legal? E para a gente fechar, o exercício número 12. Uma cadeira tem o seu assento na forma de um quadrado. Suponhamos que uma formiga, partindo de um dos cantos da cadeira, andou 3 metros para contornar todo o assento. Qual é a área do assento da cadeira? Bem interessante essa questão. Vamos lá. Para solucionar essa questão, devemos realizar o cálculo do perímetro, que é a soma dos lados de um polígono, com a finalidade de descobrir a medida do lado do assento da cadeira. Como o assento é quadrado, todos os seus lados possuem a mesma medida, como foi citado, né? É um quadrado e já sabemos que o quadrado tem os 4 lados iguais. E o perímetro do quadrado é 4 vezes o lado que eu estou chamando de L, ok? E o perímetro já foi dado, que é pela formiga, que como foi falado, ela andou equivalente ao lado da cadeira 3 metros. Então ali é o perímetro, tá? Aquele 3. Então, perímetro 3 é igual a 4L. Então, o meu lado é igual a 3 dividido por 4
ou 0,75 o nosso lado do nosso quadrado. Beleza? Cada lado do assento da cadeira mede 0,75 metros. Para saber a sua área, vamos utilizar a fórmula para o cálculo da área de um quadrado, que é L ao quadrado, que aí fica fácil. A área é igual a L ao quadrado, que é igual a 0,75 ao quadrado, que vai me dar 0,5625 metros quadrados. Ok? Com isso, a gente finaliza o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrarmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando o seu like, e peço também que você compartilhe o vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.